Por que o apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar? Porque o apóstolo Paulo está pelo Espírito Santo dizendo para a igreja de Tessalônica: esteja sempre em oração. Porque o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo, antes ele vai dizer, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Ele vai dizer isso. E ao mesmo tempo que ele traz para nós uma expressão de que devemos estar alegres no Senhor, ele diz também, orar sem cessar. E orar sem cessar é você estar em constante espírito de oração. Não é você estar lá na sua casa, levantando a mão, orando, você estar lá no trabalho, levantando a mão, no trabalho, orando. Não é isso. É você estar aqui, ó, mente ligada no céu, sempre em oração. Sempre em espírito de oração. E quando estamos em espírito de oração, automaticamente vamos também ficar em vigilância. Estaremos em espírito de vigilância. E o que é estar em oração? É estar em sentinela, é estar em vigilância acerca das afrontas que o inimigo nos traz no mundo espiritual. É estarmos atentos a investidas que o inimigo também tem no mundo espiritual. É estarmos atentos às astutas ciladas do maligno que vem no mundo espiritual. E essas ciladas que ele usa, essas artimanhas, esses ataques espirituais, eles às vezes se manifestam através de uma pessoa, através de um pensamento, através de uma ideia, através de um sentimento, através de uma sensação, através de um arrepio. Ele primeiro existe para você discernir quando o inimigo está tentando te atingir. E quantas vezes o inimigo tenta nos atingir através de um companheiro, através da companheira, através de um filho, através de alguém no trabalho, através de um patrão, através de um funcionário que talvez aquela pessoa era muito amiga sua, ou amigo seu, e aquela pessoa do nada começa a te perseguir, do nada começa a te acusar, às vezes um parente conhecido, do nada começa, sabe, pegar no seu pé e começar a falar palavras que vai te atingir, começar a falar expressões que vai te acusar, que vai te colocar em situação desagradável. E essa situação desagradável é um confronto real. Essa situação desagradável é um confronto claro, é uma percepção clara de que nós estamos em combate. Oração, ela é combate. Oração, ela é peleja. Oração é militar. Paulo diz em Timóteo 2 que aquele que milita não será coroado se não militar legitimamente. Timóteo 2,6, 5 e 6 vai dizer que todo aquele que é chamado para a guerra, ele tem que estar pronto para encarar a guerra. E temos que estar militando pela obra de Deus. E aqueles que são chamados não se envolvem com o negócio dessa vida. Antes vão agradar aquele que nos chamou para a batalha. Amém. Nós temos sim que ter o nosso trabalho, nós temos sim que ter nossa família, nossa casa, nossas funções profissionais. Nós não devemos também abandonar as questões espirituais. Nós estamos e vivemos em combate 24 horas. O inimigo não descansa enquanto você dorme. O inimigo não descansa enquanto você trabalha. O inimigo não descansa enquanto você estuda. Em todo momento, a Bíblia diz em Pedro que ele brama como leão, procurando o quê? A quem possa tragar. O inimigo, ele está a todo momento procurando a quem dá uma oportunidade, a quem dá uma brecha. E como diz novamente, vou te repetir, Timóteo 2,6: ninguém que milita será recompensado se não militar legitimamente. E o que é militar legitimamente? É lutar conforme as regras, é lutar conforme os padrões da batalha no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele tem uma lei, ele tem a lei marcial e espiritual. Efésios 6,12, o presbítero Marcos sempre fala, é o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, minha irmã? É que a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra você, a minha luta é contra alguém que está por trás de nós, tentando nos usar, tentando pegar uma chance para nos prejudicar através de pessoas. A nossa luta não é contra o drogado, é contra quem está sobre ele usando as drogas na vida dele. A nossa luta não é contra o idólatra, é contra quem está usando ele para se convencer a idolatrar. A nossa luta não é contra quem está enfermo, é contra quem colocou enfermidade sobre aquela pessoa. Então a Bíblia vem clara: nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não tem que ser contra pessoas. Nossa luta tem que ser contra aquele que está por trás das pessoas, usando-as sem elas perceberem. Então nós temos um combate espiritual. E para isso temos que estar em oração. Através
se aquela pessoa ou está sendo usada por ela, ou está sendo usada pelo inimigo, ou está sendo usada por Deus. Nós temos que ter discernimento, e esse discernimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. E nós só podemos recebê-lo se for através da oração. Pilares básicos da vida do crente: palavra, vigilância, jejum e oração. Pilares básicos na vida de qualquer cristão. Se eu apenas leio e eu não jejuo, se eu apenas jejuo e não oro, se eu apenas oro e não vigio, não vai acontecer nada. Eu estarei estagnado e achando que estou longe e estou no mesmo lugar. Mas se eu vivo uma vida de oração, se eu vivo uma vida de jejum, se eu vivo uma vida de leitura da palavra, se eu vivo uma vida de vigilância, eu estarei automaticamente evoluindo, estando pronto para estar na batalha. Não se pode colocar soldados prontos em qualquer batalha. Tem que se colocar soldados prontos na batalha certa. E não se pode colocar qualquer soldado em qualquer batalha. Se Deus te chamou para alguma batalha na igreja ou no ministério, é porque você está pronto, é sua habilidade. Talvez você está na área das crianças, talvez você está na área dos jovens, ou talvez você está na área do louvor, é porque Deus te capacitou para isso. Se você está na intercessão, é porque Deus te chamou para intercessão. Mas isso tudo é debaixo de oração. Não tem como vencer se não for através da oração. Não tem como batalharmos a não ser de joelhos. A igreja batalha de joelhos e ela desafia de pé. A igreja batalha de joelhos e expulsa no nome de Jesus Cristo. A igreja batalha de joelho e repreende o mal, estendendo as mãos, como diz a Bíblia, sem ira, sem contenda, e abençoando e ministrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é uma igreja que tem que viver debaixo de oração. Não existe ministério, não existe líder, não existe pastor, não existe cantor, não existe ícone nenhum da igreja que não esteja debaixo da oração de alguém. Temos que viver debaixo da oração. Aleluia. A oração é base na vida do crente. Crente que não ora não conhece a Deus. Crente que não ora não entende quem é Deus. Crente que não ora não vai discernir as Escrituras. Crente que não ora não tem intimidade. Crente que não ora não tem relacionamento. Crente que não ora não tem profundidade. Crente que não ora não tem revelação. Crente que não ora não tem experiência. Crente que não ora não tem conhecimento das coisas espirituais. Crente que não ora não vai ser revelado a ele ou a ela as coisas concernentes ao reino dos céus e as coisas concernentes ao futuro. Tem que ter oração, porque através da oração você se aproxima, através da oração você se humilha, através da oração você se mostra para Deus quem realmente você é, através da oração você demonstra sua sinceridade, através da oração você mostra sua fragilidade, através da oração você mostra sua fraqueza. Senhor, eis-me aqui, um pecador miserável, como aquele homem publicano na parábola do fariseu do publicano. Ele chega até o Senhor, ele chega no templo e bate no peito e nem levanta a cabeça aos céus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o fariseu estava se achando tal: obrigado, Senhor, que não sou como os outros homens, não sou como esse publicano miserável, eu dou meu dízimo, eu faço minhas orações, eu cumpro minhas obrigações e não sou pecador como os outros. E a Bíblia diz que aquele publicano saiu justificado porque se humilhou. Então, na oração, automaticamente você aprende a se humilhar. E quando você se humilha, quando você se rebaixa diante de Deus, você recebe um revestimento da graça. Porque a oração te reveste de graça. A oração te reveste de autoridade. A oração te reveste de poder. A oração te reveste de intimidade. Eu estou sentindo a intimidade que tremenda de Deus essa tarde. Se você ora, você conhece o Deus que você está conversando. Nós não vamos conversar com desconhecidos, não tem como. Você não vai chegar nos Estados Unidos e falar inglês, você não sabe falar inglês. Você não vai chegar lá no ministério ou no palácio do governo e tentar falar com o ministro. Se você não conhece o ministro, você só fala com quem você conhece. Você só conversa com quem você tem intimidade. E oração é falar com quem você conhece, que é o Deus Todo-Poderoso. Oração é você estar lado a lado com aquele que tem poder de agir na tua vida. Por isso Paulo está dizendo: orai sempre, buscai sempre, falai com Deus sempre. E tem momentos específicos na igreja, dias específicos para você estar orando, tem dias específicos para você estar buscando. Mas a Bíblia não te proíbe de você orar no seu quarto, a Bíblia não te proíbe de você orar no monte, a Bíblia não te proíbe de você orar no seu estabelecimento, de orar no seu trabalho. Não te proíbe, apenas seja sábia, seja sábio. No momento que você vê que pode orar, você ore, ou estenda a mão, ou feche os olhos, ou seja com olhos abertos, ore, simplesmente ore, porque a oração abre portas. Oração abre o mundo espiritual sobre a tua vida.
A Bíblia diz em Mateus 16, 8 que Jesus falou: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe por que Pedro não vai prevalecer? Porque a ti eu vou te dar a chave. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. O que quer dizer isso? Tudo que você abrir aqui na terra já estará sendo aberto lá nos céus. Tudo que você confirmar aqui na terra já está sendo confirmado lá nos céus. Se você está ministrando sobre alguém uma libertação, os céus também já estão ministrando, mas estão esperando a sua autoridade aqui na terra, que Deus te deu, de abençoar alguma vida. Eu quero te deixar bem claro, agora, nesse momento, se você pensar em alguém na tua vida, no teu pensamento, e declarar que Jesus vai libertar aquela vida, vai alcançar aquela alma, vai jogar aquela doença por terra, pelo poder de Deus na tua vida, através da tua fé, as portas do céu estão se abrindo sobre aquela vida. Sabe por quê? A igreja tem a chave que abre as portas celestiais. A igreja tem poder para abrir os portais celestiais na vida daqueles que você crê e daqueles que creem na palavra de Deus. O certo centurião chegou e falou: Senhor, não sou digno de quem entra debaixo do meu teto. Meu criado saiu extremamente doente e enfermo. Diga, Senhor, somente uma palavra, porque eu sou de autoridade, eu sou sujeito à autoridade. Senhor, eu digo ao meu soldado: vem, ele vem. Eu digo a quem ele faz, ele faz. Eu digo ao outro: vai, ele vai. E eu também estou debaixo de autoridade. Mas eu sei, Senhor, que tu tens autoridade nos céus e na terra. E tudo que tu falar vai acontecer. Porque Jesus, ele é a própria porta. Ele diz em João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é a porta dos céus que abre sobre nossas vidas. E se você tem o nome dele na tua vida, tu tem a porta de Deus aberta sobre a tua vida. Se você crê que Jesus é a porta, ele vai abrir sobre a tua vida tudo que tem diante do Senhor de bênção para nós. Creia, aleluia. Vamos pegar o primeiro exemplo bíblico sobre as portas celestiais que se abrem quando as pessoas vão buscar a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Que Abraão se levantou a hora que Deus havia falado com ele pela madrugada. Gênesis 22, 3. Abraão, Deus fala com ele pela madrugada. E Abraão tem um encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer, Salmo 55, versículo 17: de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei, e o Senhor irá ouvir a minha voz. Pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Momentos específicos em que, se você orar, há um mistério de Deus que vai se abrir sobre a tua vida. Nesse momento da oração, das 15 às 16 horas, das 15 às 18 horas, há um momento em que se abrem portais celestiais para atender a tua oração. Portais celestiais que se abrem para ouvir a autoridade de Deus sobre você. Nós vamos encontrar também Salmo 72, versículo 2. Quando eu estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as minhas mãos sem cessar, e a minha alma está inconsolável. Pela noite, quando você vai clamar, Deus também vai te atender. Esses momentos específicos na sua vida. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no seu quarto, com as janelas abertas à volta de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava. De manhã, meio-dia e de tarde. 3 vezes ao dia ele orava. Hoje em dia está difícil achar crente como Daniel, mas ainda tem, com certeza. Mas não é errado. Você pode orar de manhã, você pode orar meio-dia, você pode orar à tarde, às 3 horas. Como você pode orar às 6 horas? Como você pode orar às 9 horas da noite? Como você pode orar à meia-noite? Como você pode orar às 3 da manhã? Como você pode orar às 6 da manhã? O importante é que você ore. O importante é estar em oração. Vamos encontrar também exemplos de quando as portas espirituais, os portais espirituais se abriram quando a igreja está buscando. Vou pegar vocês o maior exemplo bíblico dos tempos do Novo Testamento, que foi a hora sexta. Os maiores exemplos, a terceira hora do dia. O maior exemplo está em Atos capítulo 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia, o povo estava embriagado da presença, da graça e da glória de Deus. Que hora era essa? Era 9 horas da manhã. O povo estava buscando, estava adorando, e desceu-se o dia de Pentecostes, naquele lugar onde Jesus derramou seu poder. O Espírito Santo veio sobre o dia de Pentecostes e derramou a sua graça, derramou o seu poder. Terceira hora do dia.
9 horas da manhã. Vamos encontrar também Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para lá e já era quase a hora sexta. Meio-dia, Pedro vai subir ao terraço e vai orar. E Deus fala com Pedro e desce um lençol, amarrado pelas 4 pontas, com toda sorte de animais imundos que existiam naquela época, segundo a lei. E desceu aqueles animais do lençol diante de Pedro, e uma voz falou: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. E aquela voz fala: Pedro, não chame impuro o que Deus purificou. Olha que coisa maravilhosa. Novamente desceu por 3 vezes, e 3 vezes Pedro disse: nunca entrou coisa comum ou imunda. Não posso comer essa coisa imunda. E Deus está dizendo: não chame impuro o que Deus purificou. E isso era o quê? Era uma mensagem de que nós, gentios, estaríamos recebendo o Evangelho. Porque enquanto isso, Deus já estava enviando um anjo lá para Cornélio e falando com Cornélio. Aleluia. Isso é interessante você entender. Porque Deus é tremendo. Isso a hora sexta. Às 15 horas, Daniel capítulo 9, versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Daniel estava em jejum, estava buscando 21 dias. Daniel ficou jejuando. Daniel não marcou 21 dias de jejum. Daniel foi jejuando até receber a resposta. Se fosse necessário ficar 40 dias, Daniel ficava 40 dias. Se fosse necessário ficar 60 dias, Daniel ia jejuar 60 dias. Daniel colocou logo no início da história que vai dizer: eu coloquei no meu coração buscar. Por 3 semanas busquei até que me veio a resposta. O mais importante é você ver que Daniel ele não disse que ia buscar 21 dias. Ele buscou até que a resposta chegou. E sabe o que o anjo falou para Daniel? 3 horas da tarde ele estava orando e o anjo chegou para a resposta. Ele disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você colocou o propósito de buscar pelo teu povo, o Senhor Deus me enviou para te dar essa resposta desde o primeiro dia. Só que o príncipe do reino da Pérsia se levantou e me resistiu durante 21 dias. O que está dizendo que há uma potestade no mundo espiritual que se levantou contra o anjo Gabriel para que não entregasse a resposta a Daniel. E o anjo vai continuar dizendo, pode continuar dentro do capítulo 9, que ele vai dizer: e o anjo Miguel veio e resistiu à potestade maligna, e eu cheguei até você agora, no 21º dia. Minha irmã, você está pegando aí o gancho? Talvez tem coisas que você orou há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 1 mês atrás, e está vindo uma batalha no mundo espiritual. E vai depender da sua persistência, da sua insistência, vai depender de você perseverar até receber a tua vitória. Aleluia. 3 horas da tarde, o anjo entregou a resposta para Daniel. Outro horário, às 18 horas, Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 13. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servir-nos-á e afligir-nos por 400 anos. Quando o pai Abraão estava ali ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, Deus vem e fala para Abraão, e caiu um grande sono em Abraão. Às vezes é necessário de coisas extra-pessoal, coisas extranatural, coisas espirituais, para que os homens de Deus entendam que o mundo espiritual ele é real, e o mundo espiritual existe até hoje e nunca vai deixar de existir. E nesse momento, às 18 horas, Deus fala para Abraão. Quantas vezes as irmãs estão em casa, lavando louça, lavando roupa, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, e vem aquela mensagem de Deus, vem aquela inspiração, aquela presença, aleluia. Então Deus vai deixar Deus encher, deixa Deus falar com você, aleluia. Deus sabe a hora de falar com você. Não é Deus que tem que marcar o horário, você tem que estar esperando. Você tem que estar esperando o Senhor falar com você. Esteja pronta, esteja pronto. Soldado que foge da batalha no dia de guerrear, não presta para ser um bom soldado. Se Deus te procura na hora da peleja, cadê você? Como é que vai sair correndo? Esteja pronta, esteja pronto para fazer ao nosso Senhor uma oração na intercessão. Vamos ver o horário aqui, isso às 6 horas da tarde. À noite, Atos capítulo 12, versículo 6, 7 e 12, que diz:
Enquanto Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Isso à noite, por volta de 9 horas, 8 horas da noite. 9 horas da noite estava a igreja ali, orando pela vida do apóstolo Pedro. 9 horas da noite estava a igreja orando. E Deus enviou um anjo lá a favor de Pedro. Quantas vezes Deus quer te tocar, às vezes te comove? Ah, Senhor, mas não é a hora de orar, não é a hora do culto. Como é que eu vou orar agora, 3 da tarde? Como é que eu vou orar agora? Não é nem dia de culto, Senhor. E 9 horas da noite. Deus não tem dia, Deus não tem horário. Deus tem obra a realizar. E talvez a hora dele é na hora que você menos espera. Quantas vezes você de madrugada dormindo, o anjo te acorda e você perde o sono. Ou de repente você está você vai cair na cama, ou cai uma vasilha na cozinha, ou cai alguma coisa no seu quarto. É Deus dizendo: é hora de guerrear, é hora de batalhar. Aleluia! Batalha em nome de Jesus. E para nós concluirmos, à meia-noite, estamos concluindo, à meia-noite, nós vamos encontrar Atos capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E quando Paulo e Silas estavam orando, perto da meia-noite eles estavam orando, mas quando deu meia-noite, Deus falou: vai lá, anjo, meus servos estão precisando de ficarem libertos. Qual é a necessidade que você tem hoje? Deus pode enviar um anjo agora, eu creio, a todo momento ele envia. Mas sabe aquele momento que ele fala: é agora que eu quero agir? É essa hora que ele mexe com você. É essa hora que ele toca o seu coração, toca a sua alma. O teu espírito recebe aquela conexão de Deus. Busque, ore, interceda, batalhe, vigia. Você não sabe que hora vem a afronta. Você não sabe que hora vem o confronto. Você não sabe que hora vem a guerra. Você não sabe que hora vem a peleja. Esteja em vigilância. Porque uma hora você vai ser testado, uma hora você vai ser testado, uma hora você vai ser procurada, uma hora você vai ser procurado. E Deus quer te usar nessa terra através da oração. E para fecharmos, Gênesis capítulo 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão até que a alva subia. E disse àquele varão: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó está brigando com o anjo desde que hora? Desde a madrugada. O anjo chegou para dar a bênção, mas Jacó tinha que insistir e tinha que perseverar. Quantas vezes o seu sono perde 1 hora da manhã? Quantas vezes você perde o sono 2 da manhã? É Deus dizendo: está na hora de pelejar a tua causa, está na hora de te entregar a tua bênção, está na hora de mudar a tua história, está na hora de mudar a história de A, de B na tua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé na sua